A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos, me chamo Alessandro Jovino e hoje levo mais uma mensagem de Jesus Cristo para a tua vida. Eu espero que todos estejam bem, na dispensação do nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando em cima de uma palavra de promessa, confiando nas promessas do Senhor, daquilo que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Creiam, tenham fé e sejamos todos obedientes ao nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje, a mensagem de hoje é de uma mulher que estava em adultério na época. E os mestres da época, os fariseus, trouxeram essa mulher até Jesus. E essa passagem ela está em João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Vamos ler a palavra do Senhor? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviam foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Declarou. Aí ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Glória a Deus. Que palavra, né? Palavra de justiça, renúncia dos pecados que essa mulher estava em adultério. Na época existiam esses mestres da lei, esses fariseus, que perseguiam, né, Jesus Cristo, e eram incrédulos, muito incrédulos. Eles não acreditavam em nada que Jesus fazia na época. Eles presenciavam os milagres do nosso Senhor Jesus Cristo, e mesmo assim a incredulidade daquela época era muito grande, dos líderes judeus, né? Eles eram judeus, e mesmo assim não acreditavam no Messias, em Jesus Cristo. E os fariseus na época, eles colocavam uma lei, um jugo tão pesado que nem eles mesmos conseguiam suportar. Você já se deparou com alguém que te obriga a fazer demandas ou situações que não conseguem suportar? Nós conhecemos várias pessoas que ditam regras diferentes do que está na Bíblia, na palavra do Senhor. E aqui eu trago a mensagem de verdade, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Eu prego aqui apenas a verdade, com a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas a verdade. Então eu estou trazendo essa palavra com experiências reais que eu tive com Jesus Cristo. Tudo que eu falo aqui, quando eu contextualizo, quando eu trago para a palavra, eu já vivenciei. Por 2 anos, Jesus foi me preparando no deserto. Fez eu passar por coisas que vocês um dia vão saber.
um dia vamos saber, num grande testemunho que eu darei aqui nesse canal. O canal que foi constituído para pregar e levar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então os fariseus na época, eles eram pessoas que queriam acusar Jesus Cristo, queriam montar um cenário para acusar ele. E aí surgiu, né, dessa mulher que foi surpreendida em adultério. E ali eles a colocaram em vexame, né, deixaram em pé na frente de todos, né, e começaram a interrogar Jesus. Jesus sabia da lei de Moisés, né, que realmente era uma lei que o pessoal cumpriu na época. E ali, como ninguém conseguia acusar Jesus Cristo, eles colocaram essa situação de uma mulher que estava em adultério, tinha cometido o adultério. E ali os mestres, os fariseus estavam querendo o quê? Acusar Jesus Cristo, ver como ele se comportava diante desse cenário, pegando uma lei de Moisés, né, uma lei, né, a qual Jesus conhece, né, e eles estavam fazendo, que nem a própria Bíblia nos diz, né, estavam fazendo perguntas de armadilha, né, a fim de ter uma base para acusá-lo, como eu acabei de falar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuaram a interrogá-lo. Aí vem uma grande pergunta, né? Até nos dias de hoje isso aqui vem. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Sabe, irmãos? Hoje nós temos vários fariseus, gente. Vários donos da verdade, querendo estabelecer um padrão de como Deus age na nossa vida, como Jesus Cristo na nossa vida. Jesus Cristo, ele se baseia, ele nas Escrituras Sagradas. Jesus Cristo, ele se baseia na palavra dele, na palavra escrita. Não se baseia na lei dos homens. Ele não se baseia nos padrões da lei dos homens. Jesus Cristo se baseia na lei dele. Então, Jesus Cristo fez essa pergunta: quantos estão ali te acusando, cheio de pecado, cheio de transgressões, fazendo a coisa errada, corrupção? E ali eles vêm e colocam um fardo, um jugo pesado. O jugo, ele é demoníaco, ele não é de Deus. As pessoas também são usadas pelo demônio para te derrubar, para colocar um peso espiritual sobre você. E ali tentaram fazer isso com essa moça. Mas Jesus veio e prega a verdade. E perguntou: se algum de vocês estiver em pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Quantas e quantas pessoas querem te condenar, colocar uma condenação em você? Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode chegar e apontar o dedo: você ficando. Não. Então, Jesus Cristo veio e fez essa pergunta. Ali começou a dispersar os mais velhos, os que eram conhecedores dos papeiros mais antigos, né? Das escrituras mais ocultas, escondidas que tinham nos templos. E ali foi dispersando. Jesus Cristo constrangeu com essa pergunta. Jesus Cristo foi, com essa pergunta, dispersou a multidão que queria apedrejar a moça que tinha cometido adultério. E ali, mais uma vez, os fariseus não conseguiram acusar Jesus Cristo,
Porque ali eu tenho certeza que naquela época ali, todos estavam no pecado. Então isso é muito importante. Todo dia nós oramos. Todo dia nós oramos para que o nosso Senhor perdoe os nossos pecados e transgressões. Todo dia a gente peca. Todo dia a gente erra. Mas a cada dia que a gente vigia, ora e obedecemos às ordens do nosso Senhor, às leis do nosso Senhor, os preceitos, as ordenanças, os mandamentos, as escrituras, a cada dia você vai melhorando, você vai subindo na escada da fé. É isso que nosso Senhor quer. E as escrituras mostram isso. Para aqueles que não têm entendimento, tudo bem, ela estava em adultério. Mas nem Jesus Cristo a condenou. Porque o que ele disse aqui? Jesus ficou com a mulher, a sós, né, para conversar. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Olha, Jesus, mesmo sabendo da tua resposta, ele te pergunta, sabia? Mesmo ele sabendo o futuro, o que vai acontecer, o que ele está vendo, ele te pergunta na Bíblia, na palavra, está aqui, ó. Mesmo ele sabendo o que aconteceu, ele pergunta para ela, porque a palavra foi forte, verdadeira. Então o Senhor foi lá e pregou a verdade e todos se dispersaram. E ela respondeu: ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Glória a Deus. Jesus veio para os pecadores. Jesus tirou ela desse lamaçal de podridão, assim como me tirou. E assim Jesus Cristo tira quem se render aos pés de Jesus Cristo. Não há um padrão para Jesus Cristo te libertar e te salvar. Eu já preguei algumas vezes aqui a palavra, a mensagem do Senhor. Às vezes tem alguma coisa que o Senhor vê em você e que de repente você se corrompeu, uma pessoa se corrompe. Existem pessoas que faziam o certo e no meio do caminho se corrompe, e vem Jesus Cristo e te resgata. Acontece daqueles que estão na presença do Senhor. O Senhor tem promessa e Ele também te liberta e te salva. Então isso são testemunhos que acontecem. E Jesus Cristo não a condenou e falou: segue a tua vida e não peque mais. E nós, hoje, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo foi para isso, para que a gente venha abandonar os nossos pecados, para que a gente não venha mais cometer, como Jesus Cristo falou para ela, o Cordeiro do Senhor ali vivo falando. E o nosso Senhor morreu pelos nossos pecados, para que a gente venha se arrepender, confessar dos nossos pecados. É importante, em espírito: Senhor, eu errei, me perdoe, estou confessando. Quando o Senhor tentou me travar numa situação, eu fui adiante e eu desobedeci uma ordem tua, meu Senhor. Confesso a ti que eu errei, me perdoe, Jesus Cristo. Não farei mais. É o arrependimento da alma que chega ao trono da graça. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é amor também. Como eu já falei, amor e fogo consumidor, está na palavra. Mas aqui, nesse momento, o que Ele quis mostrar? Ele mostrou a verdade para os mestres, para os fariseus. Ele pregou a palavra. E todos ficaram constrangidos, porque eu tenho certeza que
todos ali estavam em pecado e ninguém tinha renunciado o pecado, pedido perdão ao nosso Senhor, colocando as escrituras ali, as leis exacerbadas, de forma exacerbada, exagerada para a população, para o povo, para os próprios judeus. Então eles se encobriam disso e não se lembram do seu pecado e acusam o próximo, e hoje não é diferente. Tem muita gente preocupada com a tua vida e não se preocupa com a sua, porque Jesus Cristo está aí, batendo a porta. Nós devemos melhorar, se render aos pés do Senhor e deixar de acusar. Nem Jesus Cristo condena nessa situação da mulher que cometeu adultério. Quem somos nós para condenar alguém, falar de alguém? Jesus Cristo nos ensina, vamos amar o próximo como a ti mesmo. O amor de muitos se esfriaram, isso é verdade. Ninguém se compadece de ninguém mais. Vamos parar com isso. A palavra, ela prega a verdade. Chega de falar que a pessoa está errada. É ela e Deus. Se ela está cometendo alguma coisa, é ela e o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos nada, nada nesse sentido de querer condenar as pessoas. Então é isso, essa é a palavra que demonstrou que aqueles que estão em pecado não pode apontar o dedo para quem de fato estava em pecado como ela. Mas se eles tivessem feito diferente, conversado com ela, como Jesus Cristo fez, Jesus Cristo não a condenou e falou: segue tua vida, segue teu caminho, mas não peque mais. As coisas do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, são coisas finas, certas, alinhadas ao Pai Celestial, a Deus soberano. Somente Ele nos julga dos nossos passos aqui na terra, do que nós estamos fazendo. Somente Ele. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. É muito melhor você evitar um constrangimento maior, como essa moça se constrangeram ela, colocaram ela de pé e todo mundo ficou em volta. O que Jesus quer? Ali Ele demonstrou, teve compaixão, misericórdia, Ele salvou a vida dela ali. Salvou, porque senão ela ia ser apedrejada, ia ser morta. Ali é uma pena de morte. Jesus salvou. E o que Jesus quer na tua vida? Ele quer isso. Ele quer te libertar e quer te salvar. Nós podemos evitar conversando, entregando a nossa vida para Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador na nossa vida. É muito melhor você se confessar com o Senhor, passar na mão do Senhor, o Senhor vai te tratar, do que tu passar na mão do mundo, do pecado das pessoas, de fariseus, de perversos. Olha, eu conheço vários testemunhos que o Senhor falou: não vai por esse caminho, não vai. A pessoa teimou e foi lá e foi envergonhada publicamente. Então, essa palavra é uma palavra de fé, de acreditar que o Senhor nos salva. Ele veio para nos salvar. Amém, povo de Deus? Eu espero que essa palavra tenha edificado a tua vida, tenha penetrado ao teu coração como instrução, como uma palavra de verdade. Amém? Vou fazer uma oração agora, uma oração da fé, uma oração da vitória na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, amado Pai, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, Pai, te
pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, as nossas transgressões, Pai. Estamos arrependidos, Pai, dos nossos pecados, Senhor, de tudo aquilo que desagrada o Teu Espírito Santo de Deus, o modo de pensar, o modo de se expressar, Pai, aquilo que tem entristecido o Teu Espírito Santo, Pai, nos perdoa, Pai. Nós nos arrependemos, Pai, daquilo que nós falamos, meu Deus. Nos perdoa, Pai, para que a gente possa ir adiante, meu Deus. Seguir, meu Pai, as nossas vidas e não pecar, Pai. Assim como Jesus Cristo fez, meu Deus, com essa mulher que estava em adultério, meu Pai. Os mestres da lei, os fariseus apresentaram a Jesus Cristo, mas naquele momento Jesus Cristo a salvou da morte, a morte por apedrejamento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado, Pai, porque as Tuas misericórdias, meu Senhor, têm nos alcançado, Pai, a cada dia, meu Pai. E assim nós declaramos, meu Deus, vitória na nossa vida, Pai, porque é o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que ainda salva, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoa, Pai, os Teus filhos, meu Deus, que estão assistindo, Pai, essa mensagem, Pai, através do canal do YouTube, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, povo de Deus. Espero que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.